Bom dia a todos. Hoje é um dia de festa especial. Todo sábado é dia de festa só porque é sábado. Mas hoje nós temos uma festa especial porque todos nós estamos sendo convidados à ceia. E que bom que você veio hoje à Nova Semente. Você é convidado também a participar conosco da ceia do Senhor. A Nova Semente é uma comunidade da Igreja Adventista que tem como seu principal objetivo promover um relacionamento nosso com Deus e principalmente que cada um de nós tenhamos uma experiência real com Cristo a cada final de semana. Amém? Hoje nós vamos abrir a Bíblia em João, no capítulo 18, terminando a nossa série de 3. Na semana passada a gente ouviu João de 14 a 17 e hoje João 18, nós vamos ler do verso 1 em diante, e diz assim: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido escolta dos principais dos sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantando-se, perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então ele disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? E responderam: A Jesus, o Nazareno. E ele lhes disse: Já vos declarei que sou eu. Se é assim, pois, que buscais, se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? Feche os olhos e vamos orar. Deus amado, queremos receber agora a sua palavra, a sua voz, o seu Espírito em nós. Para isso nós pedimos, Senhor, a sua manifestação nesse momento. Em nome de Jesus, amém. João 18, verso 1, começa dizendo que Jesus foi com seus discípulos para o jardim do Getsêmani. E tem um intervalo, um espaço, na verdade tem um gap entre o verso 1 e o verso 2. João não foi tão específico e não relatou o que aconteceu naquele meio, mas os outros evangelistas, eles contam o que aconteceu. Jesus chamou os seus discípulos, foi para o jardim do Getsêmani. Jesus procurou um lugar para orar, levou com ele, mais próximo de si, os 3 mais chegados, João, Pedro e Tiago, pediu que eles orassem e foi orar. Na verdade, toda a decisão, todo o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal iria acontecer ali no Getsêmani, naquele momento. A gente vê que depois lá na cruz, os momentos pelos quais Jesus passou foram momentos bem difíceis, porém, a luta mesmo, a decisão foi tomada ali. Os outros momentos você vê que ele passa sofrendo, mas em paz consigo mesmo e com o Pai. Ali no Getsêmani, não. Primeiro porque lá no início do ministério de Jesus ele tinha sido levado para o deserto e lá ele teve uma batalha espiritual
Porque Satanás, ele mesmo, tentou Jesus e ali Jesus venceu. Agora, essa era a última batalha, a última chance que o inimigo teria de derrotar Jesus. E o que estava em jogo ali? Simplesmente o domínio do planeta, perdido por Adão. Se Jesus perdesse, estaria perdido para sempre. Se Jesus ganhasse a batalha, ele, como o segundo Adão, recobraria o domínio do nosso planeta e da nossa vida, da nossa existência. Tudo estava em jogo. E Jesus, que até ali era um com o Pai, porque em João 17 ele aparece orando na oração intercessora e ele diz assim: Senhor, eu peço que eles, Pai, peço que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Agora Jesus perdeu essa unidade com o Pai, ela foi quebrada, porque Jesus recebeu os pecados de todos nós. Sabe, me emociona muito em João 17, quando Jesus diz assim: eu oro não somente por estes, mas por aqueles que ainda virão. Quando Jesus falou aqueles que ainda virão, ele estava se referindo a você e a mim. Eu me arrepio toda vez que eu leio isso, sinceramente. Eu quase que ouço Jesus falando o meu nome, e ele dizendo: Pai, eu oro não só pelo João, pelo Pedro, pelo Tiago, pelo Mateus, eu oro também pelo Fernando, que ainda há de vir. Quando Jesus recebeu sobre ele os pecados, ele recebeu os meus pecados, os seus também, a minha culpa. E sabe, Jesus, que até ali sabia o que era ser intercessor, agora ele não tinha intercessor por ele, pelo contrário, ele pediu que os seus 3 discípulos orassem e intercedessem por ele enquanto ele sofria. Não dá para imaginar a agonia de Jesus, sabe por quê? Nós nunca, nenhum ser humano recebeu o peso dos pecados de toda a humanidade. Só ele recebeu. Aliás, a gente recebe os pesos do pecado nosso, e já é pesado demais, não é? Muitas vezes. Faz a gente se sentir longe de Deus, faz a gente se sentir indigno para uma santa ceia, faz a gente se sentir pequeno, faz a gente sentir que foi longe demais, e tudo isso é o efeito do pecado de uma única pessoa, eu mesmo. E eu ouço sempre aquela voz que diz assim: não adianta, foi longe demais. Sabe o que Jesus ouvia? Olha aí para os seus discípulos. Você ficou aqui 3 anos e meio trabalhando com eles. Todos eles vão abandonar você, você sabe disso. Um já está vindo com um exército para trair você e o outro vai te negar. E ele está bem aqui do lado, dormindo, enquanto você está suando sangue por causa dele. A gente, como líder espiritual, ouve isso muitas vezes, sabe? A gente é tentado a olhar para as pessoas que a gente lidera e uma voz fica dizendo assim: olha a vida deles. Você acha que vale a pena todo final de semana ir lá, ficar pregando, chamando, lendo a palavra, chamando de irmão, todo mundo falando que é uma comunidade, cada um vive para si, olha o que eles estão fazendo, não está valendo a pena. Jesus enfrentou a pior de todas as batalhas. A Bíblia diz que ele suava sangue, não é? Tamanho era o peso, a gente jamais vai conseguir compreender o peso daquela luta que Jesus sofreu. E 3 vezes ele orou para Deus dizendo assim: se possível, passa de mim esse cálice. Era pesado demais para ele, era amargo demais. Ele sentia na sua humanidade e na sua separação do Pai, que essa separação podia ser eterna. Eterna. Mas não foi. Não foi. Quando a gente olha para essa cena e vê Jesus sofrendo desse jeito, a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu vou dizer qual é. E Deus, onde é que Deus estava? E aí, olhando do nosso olhar humano, de dentro da nossa humanidade, a gente lança um olhar para dentro desse véu que separa o nosso mundo do mundo espiritual. E dá a impressão que a gente vê Deus agitado, correndo de um lado para o outro, tentando dar ordens, tentando colocar limite na malvadeza do ser humano com o filho dele, com tudo que vai acontecer. E parece que Deus é pequenininho, desesperadinho, correndo para lá e para cá e não pode fazer nada. Um Deus impotente. Como eu disse, é do nosso olhar humano, não é? Porque na verdade, Deus está no
controle. O controle de tudo, mesmo ali naquela situação. O próprio Jesus, o homem-Deus, o Deus-homem, está no controle. Você quer ver? Olha o que ele disse aqui em João, no capítulo 10, de 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Por isso que Jesus escolheu ir para o Getsemane, espontaneamente. Ele escolheu lutar aquela batalha. E a guerra entre o bem e o mal, ele venceu ali no Getsemane, porque dali ele saiu cônscio do que ele ia fazer. Quando Pedro desembainhou a espada, ele disse assim: embainha essa espada, porque eu escolhi sim beber o cálice que meu Pai me deu para eu beber. A partir dali ele já estava convicto. A relação entre o Getsemane e o Éden é muito íntima, porque lá no Éden o pecado começou e o homem se separou de Deus. Lá no Getsemane, Jesus termina com a história do pecado e ele religa o homem a Deus. Lá no Éden, Adão se escondeu de Deus depois de ter pecado. Lá no Getsemane, Jesus se apresenta fisicamente para lutar a luta contra o pecado de novo. Lá no Éden, Deus desembainhou a sua espada e colocou um anjo com uma espada reluzente para guardar o caminho da árvore da vida, para que nenhum ser humano pudesse comer daquele fruto. Lá no Getsemane, Deus embainhou a sua espada e deixou o filho dele morrer, para que todos nós, de novo, pudéssemos ter acesso à árvore da vida. E esse acesso à árvore da vida começa com esse alimento espiritual que o Senhor oferece para nós. É aqui que a gente vai sentindo humanamente esse toque espiritual de Deus, quando Ele diz assim, Jesus diz: eu ofereço para você a minha comida e a minha bebida, eu ofereço a mim mesmo como comida e bebida, esse é o meu sangue, esse é o meu corpo, e você vai tomar desse suco, vai tomar desse pão, você vai comer do meu sangue e do meu corpo, até que eu venha e a gente coma isso junto lá na eternidade. E é para isso que Ele nos chama hoje, para a gente lembrar que tudo que nós somos e temos dependeu dEle, porque Ele já foi vitorioso por nós e porque Ele já garantiu para nós a vitória. É para nós lembrarmos que Deus nos chama para uma reconciliação plena com Ele e com o próximo. E que a partir daqui, quando nós aceitamos nos assentar à mesa com Ele, é porque Ele já proveu para nós o escape, a salvação, a libertação para sempre. É assim que Jesus nos chama. Venham todos participar da minha mesa. Venham todos tomar a minha ceia. Tomai o meu corpo e o meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Feche os olhos, querido Deus. Obrigado pela provisão do Senhor Jesus, pela sua graça. Obrigado, Senhor, por aqueles dias de luta, por aqueles momentos de luta indizível. Obrigado, Senhor, pela reconciliação. Obrigado pelo dom do Espírito que trabalha no nosso coração, reconciliando a nós mesmos com Deus, através de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Bem-vindos todos à mesa do Senhor, uma ocasião de festa, de alegria, de reconciliação com Deus e com o próximo. Quero convidar a todos que fechem os seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de renovação que o Senhor nos dá. Somos tão pequenininhos, Senhor, humanos. Vivemos caindo e levantando, às vezes nos arrastando, nos sujando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor planejou para a gente uma provisão, para nos levantar de novo, para nos dizer que nós somos dignos através do sangue de Jesus. Nos ajude a entender o tamanho do seu perdão e a perdoarmos uns aos outros e a nós mesmos. Em nome de Jesus, amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu peço a todos que puderem que se ajoelhem para orarmos. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pela oportunidade da renovação, de participarmos desse simbolismo, que ao tomarmos o pão, sintamos a tua presença tomando conta do nosso corpo, que possamos sentir, não somente hoje, mas durante o restante de nossas vidas, a tua vida dirigindo a nossa. Em nome de Jesus, amém. Nós convidamos todos os participantes para se colocarem em pé. Receba o símbolo, pegue o seu símbolo, senta e vamos aguardar uns pelos outros para que a gente participe juntos. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores,
e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos todos agora, em oração, participarmos juntos do símbolo do corpo de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Quero convidá-los a ajoelhar e orar novamente. Pai eterno, essa é uma cerimônia solene e sublime que impacta o nosso coração, tamanho sacrifício feito por Jesus. Se por um lado temos a tristeza de ver tudo que foi causado, temos a alegria da salvação alcançada através de Jesus. Obrigado pelo sangue, do perdão, da salvação, da redenção, que paga o preço do resgate e nos dá uma nova oportunidade. Que nessa manhã, Pai, o Teu sangue de poder nos purifique, nos ajude a vivermos dignamente no Seu Evangelho, Pai. Esteja conosco. Por Jesus, amém.
Do mesmo modo como nós fizemos com o pão, vamos fazer agora também com o símbolo do sangue do Senhor. Vamos todos ficar em pé. Pegamos cada um o nosso símbolo e aguardamos uns pelos outros. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos todos em oração participar do símbolo do sangue do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Pedimos a vocês que passem os copinhos para a ponta e os diáconos vão passar recolhendo.
Participar da ceia é motivo de alegria, de renovação para nós. Marca o recomeço da nossa vida espiritual. Algumas pessoas sentem, né, que precisam de recomeçar e às vezes procuram um rebatismo. Mas nós não precisamos de um rebatismo, porque o Senhor proporcionou para nós esse recomeço, através do corpo e do sangue dele. Então hoje nós vamos sair daqui alegrando o nosso coração, nos rejubilando por essa graça maravilhosa que o Senhor já nos deu. E eu quero convidar você para se levantar, ficar em pé, cantar de todo o seu coração. Alguns discípulos foram chamados a compartilhar a cruz de Jesus e se acharam indignos. Todos nós podemos dizer: Senhor, se o Senhor me chama, eu também vou compartilhar dessa cruz com o Senhor.
entregamos a nossa vida nas suas mãos. Confiamos no Senhor, naquilo que o Senhor fez por nós. Recebemos, Senhor, o seu reino como sacerdotes desse reino, Senhor. E pedimos que a graça de Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habitem em todos nós. Amém.